Bem-vindos ao tópico 2 do módulo de processo de criação da empresa. O tópico 2 aborda as sociedades comerciais, é o seu processo de criação e, portanto, é o tópico por excelência deste módulo. Evidentemente, esta é uma matéria com muitos pormenores e, portanto, nós vamos cingir-nos ao essencial para que o empreendedor arranque com a sua empresa e consiga levá-la a bom porto com as noções elementares. Desde logo é muito importante que o empreendedor distinga os conceitos de empresa, sociedade e firma. Isto porque se ouve cada vez mais na gíria o uso indevido destes termos. É evidente que alguns se confundem, mas será importante terem noção de que são conceitos diferentes e como é que os vão empregar. A empresa é a estrutura, a organização, o estabelecimento comercial explorado por comerciantes individuais ou por sociedades comerciais. Portanto, é um universo composto pelo estabelecimento comercial propriamente dito, o café, o escritório, a filial, o que for, pelo seu recheio, como as cadeiras, as mesas, os computadores, etc., pela clientela, inclusivamente, pelo know-how e por alguns outros elementos que compõem a estrutura física e humana e até alguma estrutura não visível como o conhecimento, o know-how. Existe um sem número de noções já escritas de empresa, existem várias dimensões, existe um elenco de elementos obrigatórios de um núcleo essencial, um núcleo natural e outro que é, no fundo, quase complementar de elementos que se consideram parte integrante da empresa. Esta noção é muito importante, essencialmente para efeitos de trespasse, entre outros negócios jurídicos que se podem estabelecer sobre uma empresa, porque convém saber o que é que a empresa abrange. Quando fazemos um trespasse, por mais inventariada que esteja a sua composição, nem sempre é fácil saber até onde é que foi o trespasse. E, designadamente, o trespasse, entre outros, não é? Como é evidente. E como eu dizia, existem inúmeras definições de empresa, inúmeras categorizações dos seus elementos, mas eu penso que aquilo que é mais basilar para que o empreendedor conheça são as dimensões objetiva e subjetiva. A objetiva aprende-se com um objeto, portanto, as empresas categorizam-se, digamos assim, por objeto, distinguem-se entre as empresas do setor público, do setor privado e do setor cooperativo e social. E depois a dimensão subjetiva, ou seja, quanto aos sujeitos. As empresas podem, quanto aos sujeitos, ser comerciantes, pura e simplesmente, ERUs, ANIs, sociedades comerciais ou empresas não comerciais, perdão, associações ou ainda outras entidades sem personalidade jurídica. E, portanto, no fundo, dirigirmos a um ANI, um empresário em nome individual, ou um ERL, um estabelecimento individual de responsabilidade limitada, no fundo, também nos podemos referir a eles como empresa. No entanto, são apenas porque se confundem stricto sensu com o sujeito jurídico que é subjacente. Portanto, nós não podemos dizer que um sócio é uma sociedade, é uma empresa. Não. Mas o ENI pode ser uma empresa. Podemos considerá-lo uma empresa. Porquê? Porque o ENI, o empresário em nome individual, é ele próprio a empresa. Porque se confunde. Naturalmente que se a empresa, se o sujeito que explora a empresa for um sujeito composto, portanto, uma entidade coletiva, nós não podemos olhar para cada um dos elementos dessa entidade coletiva e categorizá-lo como empresa. Não. Eles, no seu conjunto, podem ser designados empresas. Mas para mim, o fundamental é que percebam que a empresa é a estrutura, o universo de elementos, o universo de componentes que, no seu conjunto, constituem a empresa. Isto é diferente de dizer sociedade. Uma sociedade é um sujeito. É uma pessoa jurídica que vai explorar uma empresa, explorar um conjunto de elementos que referimos há pouco e que pode ser composta por um ou mais sujeitos individuais ou até coletivos. Isto quer dizer que uma sociedade comercial, é composta por diversos sócios, eles próprios, pessoas singulares ou pessoas coletivas. Uma sociedade pode ter como sócio uma outra sociedade comercial e por aí fora. Nós podemos ter um grupo de empresas encadeadas que se detêm umas às outras numa estrutura extremamente complexa, ou podemos ter uma estrutura extremamente simples, uma sociedade composta por um ou dois sócios individuais ou mais. E então essa sociedade comercial é que vai
ela sim, explorar uma estrutura, uma composição de elementos que é a empresa. Tudo isto se distingue da firma. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem: vou para a firma, aquela firma contactou-me. Isto não é correto. Evidentemente, aceita-se na gíria, aceita-se no senso comum, mas parece-me importante que o empreendedor saiba que não é correto. Uma firma é um nome de uma empresa. Ou melhor, o nome atribuído a uma sociedade comercial que explora, ela sim, uma empresa. A firma é a designação. Um nome, não passa disso. Portanto, a XPTO Limitada, composta por A e B e que tem estabelecimento na rua Sá da Bandeira, tem como firma XPTO Limitada, tem como empresa tudo aquilo que está na Sá da Bandeira e os seus recursos humanos e por aí fora, e é uma sociedade comercial que é composta pelo sujeito A e pelo sujeito B. Isto posto, convém referir que as sociedades comerciais não podem ser constituídas por uma forma qualquer. A sua forma tem que estar na lei e, por isso, vinga o princípio da taxatividade ou de números clausos. Ou seja, só podem existir sociedades comerciais sob uma das formas que estão previstas na lei. Já lá vamos. Em regra, o número mínimo de sócios numa sociedade comercial é 2, exceto quando a lei exija um número superior, de 5, ou mais, ou menos, ou permita que a sociedade seja constituída por uma só pessoa, que são as sociedades unipessoais. Os sócios não são apenas pessoas individuais, podem também ser sociedades comerciais ou outra pessoa coletiva com outra natureza jurídica. As sociedades comerciais, nos tipos mais recorrentes, são as sociedades anónimas e as sociedades por cotas e por isso dar-lhes maior enfoque. Ainda assim, convém referir que podemos ter sociedades comerciais por cotas, anónimas, em nome coletivo ou por comandita simples ou por ações e apenas algumas poderão ser unipessoais. Falamos então um pouco sobre as sociedades anónimas e as sociedades por cotas. Parece-me que o grosso dos empreendedores que estão a iniciar a sua vida como tal recorrerá ao tipo de sociedade por cotas. A seguir recorrerão às sociedades anónimas e apenas uma taxa mínima recorrerá aos restantes tipos, portanto em comandita, simples operações ou em nome coletivo. Estas sociedades poderá dizer-se que estão em vias de extinção, pelo que de facto vamos passar um pouco mais brevemente por esses tipos. As sociedades por cotas e anónimas têm uma grande distinção entre si, desde logo o nome refere ou revela uma grande distinção. As sociedades anónimas são anónimas por natureza e significa que não é fácil aceder a quem são os seus sócios. Os sócios, em bom rigor, são anónimos, pelo menos aparentemente. Já as sociedades por cotas, não. São divididas em cotas. As sociedades anónimas são compostas por ações e nas sociedades por cotas fácil é descortinarmos quem são os seus sócios, bastará olhar para a certidão do registro comercial. Ora bem, o número mínimo de sócios para constituir uma sociedade anónima é muito diferente do número de sócios essencial para constituir uma sociedade por cotas. Para constituir e para permanecer. Ora, nas sociedades anónimas o número mínimo é de 5. Está previsto, tudo isto estará previsto no Código das Sociedades Comerciais. A exceção é a possibilidade de se constituir uma sociedade anónima com um mínimo de um sócio, desde que esse sócio seja uma sociedade por cotas, ou uma sociedade anónima, ou uma sociedade em comandita por ações. Ou então um mínimo de 2 sócios, quando um deles é o Estado, uma entidade pública empresarial ou outro equiparado. Eu referi há pouco que este número mínimo é para constituição ou para manutenção. Isto quer dizer que se uma sociedade por cotas for constituída regularmente, portanto com este mínimo de sócios, mas eventualmente sofrer uma alteração porque houve uma fusão, porque houve uma cisão ou porque houve uma pura alienação do capital social de parte dele, tem um determinado prazo para regularizar o seu capital social. Significa isto que ela pode permanecer com uma estrutura societária um pouco diferente desta que ela exige para a sua constituição, mas só o pode fazer por um determinado período de tempo, tanto que o regularizar brevemente. Já as sociedades por cotas têm uma limitação de um sócio. É um mínimo essencial para se constituir e até para permanecer. A sociedade por cotas pode começar por ter 10 sócios, que vão alienando o seu capital social, que acaba por ter apenas um e converter-se, transformar-se, é esse o termo técnico,
em sociedade por cotas unipessoal e assim pode permanecer para sempre. Não há uma limitação tão restritiva como nas sociedades anónimas. E isto porquê? Isto porque, e já avançando um pouco na matéria, mas para que os senhores melhor compreendam, a verdade é que nas sociedades anónimas existe uma separação muito maior dos sócios, que a maior parte das pessoas pensa que apenas se podem designar por acionistas. Não, a verdade é que são acionistas porque adquirem ações, mas em bom rigor são sócios. Juridicamente falando, nada nos impede de nos referirmos a eles como sócios. O próprio Código das Sociedades Comerciais o faz. Portanto, dizia eu que há uma grande separação dos sócios, dos acionistas, relativamente à estrutura da sociedade, à empresa, ao modus operandi dela. O órgão por excelência nas sociedades anónimas será o Conselho de Administração, enquanto que nas sociedades por cotas serão os sócios. E daí que haja muito mais limitações nas sociedades anónimas para os sócios. Tem que haver um controle muito maior dos sócios, da estrutura societária, desde logo porque não se envolvem tanto na vida da sociedade comercial. Na verdade, o seu envolvimento em alguns casos é apenas anual, uma vez por ano, quando se reúnem para a Assembleia Ordinária. Eventualmente poderá haver envolvimento nas Assembleias Extraordinárias, mas que são muito, muito raras, na maioria das sociedades anónimas, enquanto que o Conselho de Administração está lá todos os dias, vê, trabalha, põe a mão na massa, passa a expressão. Nas sociedades por cotas, o envolvimento dos sócios é enorme, não raras vezes é coincidente o sócio e o gerente, portanto, um sócio é sócio-gerente, a maior parte das vezes assim o é, e portanto o envolvimento é muito maior, eles estão lá. E por outro lado, nós ao olharmos para a certidão do registro comercial, numa sociedade por cotas conseguimos saber quem são os seus sócios, enquanto que numa sociedade anónima não o conseguimos fazer e portanto tem que haver uma restrição, um maior controle legal sobre a estrutura societária na sociedade anónima. Depois o capital social também obedece a requisitos diferentes. No caso das sociedades anónimas o mínimo é de 50.000 euros, enquanto que nas sociedades por cotas o capital social é livremente estipulado pelos sócios com um mínimo de 1 euro, isto para constituir a sociedade. Ou seja, no momento da constituição poderá haver apenas 1 euro como capital social, desde que os sócios se comprometam a depositar o remanescente, portanto a diferença para o capital que depois determinarem como capital social daquela sociedade comercial e, portanto, depositarem o remanescente nos 5 dias úteis após a constituição da sociedade comercial. Eu gostaria apenas de fazer um parênteses. Se tiverem a pensar em constituir uma sociedade comercial, seja ela de que tipo for, importa terem noção de que existem determinados setores de atividade que têm restrições diferentes destas que eu referi. É o caso, por exemplo, de uma sociedade para aluguer de veículos automóveis que tem um capital social diferente. Na verdade, é muito mais semelhante às sociedades anónimas, independentemente do tipo de societário que adotar. Existem ainda alguns setores de atividade em que é obrigatório um determinado tipo de societário em função do CAI, portanto, do Código de Atividade Comercial. Portanto, embora estas sejam as noções gerais, genéricas, convém, assim que souberem em que matéria, em que área, em que atividade, setor de atividade querem constituir a vossa empresa, que façam uma breve pesquisa, porque isto é muito fácil hoje em dia de nós descortinarmos, desde logo através do Google. Eu sei que há muitas entidades, muitas pessoas que pensam que o Google é uma ferramenta nociva. Se ela for usada da forma correta, não é, porque nos liga a links seguros, desde logo aqueles que eu refiro na plataforma e que têm muitas vezes as FAQs, as perguntas frequentes, onde nós podemos esclarecer este tipo de questões. Desde logo a portal da empresa é uma ferramenta muito útil nesta matéria, a empresa na hora, o próprio INPI nos dá algumas noções e, portanto, esse tipo de ferramentas a que podem aceder através dos links que vos deixei na plataforma ou através do Dr. Google, que muitas vezes é referido hoje em dia, podem dar-vos as respostas a estas questões. Façam uma breve pesquisa antes de constituírem a vossa sociedade, liguem, se for caso disso, para a linha de apoio aos registros de notariado. O número está publicado em tudo o que é sites associados ao Instituto de Registros de Notariado, desde logo o próprio site dos registros, e o site do portal da empresa também o tem, o 707 2011 22, salvo erro, e que tem um helpdesk em dias úteis, em horas normais laborais, que vos pode ajudar a esclarecer este tipo de questões. Em último caso, ou em primeiro, eu diria em primeiro, como é evidente, até porque sou parte interessada, deverão recorrer a um advogado, evidentemente.
Depois, dizia eu há pouco que o órgão de administração é diferente entre as sociedades anónimas e as sociedades por cotas. Na verdade, nas sociedades anónimas existirá um conselho de administração ou um administrador único, quando seja composto por uma só pessoa, e eventualmente poderá ser constituído um conselho de administração executivo. O que é isto, o conselho de administração executivo? São um grupo de administradores, um ou mais administradores, que são designados como conselho de administração executivo, o qual está inclusivamente sujeito a registro, e ele é isso mesmo, executivo. O que é que significa executivo? Significa executar as instruções, as decisões do Conselho de Administração propriamente dito. No caso das sociedades por cotas, existe a gerência, composta por 1, 2, 5 gerentes, o que for estipulado nos estatutos, no Pacto Social, portanto, o que for determinado pelos seus sócios. Quanto à fiscalização nas sociedades anónimas, o órgão de fiscalização é um órgão com muito mais prerrogativas, muito mais presente e que muito mais recorrentemente existe e está lá, até na própria sociedade, por vezes, alguns são, digamos, internos, e podemos ter um fiscal único ou ROC, que será um ROC, ou um conselho fiscal que tenha dentro dele um ROC. Ou seja, ou temos um ROC que é fiscal único, ou temos um conselho fiscal composto por várias pessoas, uma delas tem que ser obrigatoriamente um ROC. Ou então, temos um conselho fiscal, portanto, composto apenas por outras pessoas com outra formação, sem serem ROCs, e um ROC, um revisor oficial de contas. O terceiro cenário é um Conselho Geral e de Supervisão e um ROC, ou então uma Comissão de Auditoria. Estes tipos de órgãos de fiscalização eu não os vou abordar com profundidade, porque senão, honestamente, não sairíamos daqui. Esta matéria é muito rica, muito interessante e enorme, portanto, diria que tínhamos pano para mangas. Não vou aprofundá-la, mas queria apenas referir que cada uma destas estruturas responde a um método diferente, importado ou não de outros ordenamentos jurídicos, e que está mais ou menos na disponibilidade dos acionistas. Portanto, serão, em princípio, os acionistas a escolher, com algumas limitações. Aconselho-vos a ler os normativos que refiro, essencialmente o 278 e o 413 e seguintes, do Código das Sociedades Comerciais. Por sua vez, as sociedades por cotas têm um conselho fiscal ou um fiscal único, que em regra é opcional, por isso vos disse que podem ou não estar presentes, podem ou não existir, mas que se tornarão obrigatórios quando ultrapassem determinada dimensão. Portanto, quando a sociedade ou o seu volume de negócio ultrapassa determinada dimensão, torna-se obrigatório existir um conselho fiscal ou um fiscal único, exceto quando designem um revisor oficial de contas para proceder à revisão legal das contas da sociedade. Também é diferente a responsabilidade dos sócios perante a sociedade e perante os credores sociais em função do tipo societário que a sociedade adote. Desde logo nas sociedades anónimas, os sócios são apenas responsáveis pela sua entrada em capital e na proporção da mesma. Portanto, se eu sou sócio de uma sociedade anónima na proporção de 10 mil euros, é nessa proporção que possivelmente vou responder perante a própria sociedade comercial. Eventualmente, poderei também responder na proporção das prestações acessórias quando existam. Leiam, por favor, os artigos 83, 271 e 287 do Código das Sociedades Comerciais para que isto fique um bocadinho mais claro nas vossas mentes. No caso das sociedades por cotas, o sócio é responsável pela sua entrada, portanto, se for sócio de uma cota de 5 mil euros, se for titular de uma cota de 5 mil euros, serei responsável por esse montante, mas também solidariamente pelas demais entradas dos sócios convencionadas no Pacto Social. Significa isto que eu não vou ser chamado em segunda linha pela responsabilidade do sócio B no que toca às entradas convencionadas no Pacto Social. Não, eu vou ser solidariamente responsável com ele e, portanto, a sociedade pode vir pedir-me tudo a mim e só depois eu, eventualmente, terei o direito de regresso na proporção do meu colega, do outro sócio da sociedade. Eventualmente, também serei responsabilizado por prestações acessórias e suplementares quando existam. Leiam também os artigos referentes a estas figuras para as sociedades por cotas. Já perante os credores sociais, na sociedade anónima, os sócios não respondem pelas dívidas da sociedade. Eu penso que por aqui também há uma vertente do anonimato das sociedades anónimas, enquanto que nas sociedades por cotas, os sócios, em regra, não respondem pelas dívidas da sociedade, mas podem responder se isso estiver previsto nos estatutos, ainda que essa responsabilidade seja sempre limitada ao montante em que eles se envolvem e com o direito de regresso perante a sociedade. Portanto, em bom rigor,
As sociedades por cotas representam uma maior responsabilização dos sócios perante os credores sociais do que as sociedades anónimas. Apenas assim acontece quando isso esteja previsto nos estatutos da sociedade, mas ainda assim a lei abrange ou confere uma maior abrangência da responsabilidade dos sócios de sociedades por cotas do que no caso das sociedades anónimas. Eu gostaria de fazer aqui apenas um parênteses muito breve para a figura da desconsideração da personalidade jurídica, que é uma figura que vem do direito americano e que se começa a despontar-se já há alguns anos para cá no âmbito do direito societário, que representa o levantar da capa da figura coletiva, portanto a sociedade comercial, e ir ver-se quem estava por trás dessa mesma sociedade e responsabilizar os sócios, quem sabe até os órgãos de representação e administração, pelos erros e pela má gestão atribuída à sociedade. A verdade é que existe uma separação muito grande entre a figura dos sócios e a figura, eles individualmente considerados, ainda que sejam pessoas coletivas, e a figura da sociedade comercial que conjuntamente compõe. Normalmente a responsabilidade não é assacada às pessoas que pertencem à sociedade comercial. No entanto, existe uma figura jurídica que cada vez se vem adotando mais cá em Portugal, que é a figura da desconsideração da personalidade jurídica. Significa isto que nós temos que levantar a capa da sociedade comercial e olhar para as pessoas que estão por trás dela. Imaginemos um teatro de fantoches, enquanto que até agora olhávamos para os fantoches, agora levantamos o pano e olhamos para quem o está a manobrar. É evidente que isto é muito raro, é muito difícil de fazer prova suficiente para conseguir levantar este véu, levantar esta capa da personalidade jurídica da sociedade comercial, mas cada vez no mundo americano existe muito, vê-se muito já, no mundo português já se começa a ver há alguns anos, já antes de 2006 existiram acórdãos nesse sentido, mas são raros. Eu gostava, no entanto, de os alertar para isso, desde logo porque poderão ser sócios de uma sociedade comercial, poderão ser órgãos de representação e de vinculação da mesma e convém estarem alerta para isso. O exercício deste tópico, ou um dos exercícios, a parte de debate, é essencialmente sobre isto, para que todos possam contribuir com a sua opinião acerca desta matéria, ou seja, sobre o levantar a capa, deixar de olhar para a sociedade comercial e deixar de ir apenas ao património da sociedade comercial propriamente dita para ressarcir as dívidas que têm perante os credores e ir também ao património pessoal de cada um dos seus componentes, portanto, cada um dos seus sócios, e responsabilizar o seu património social pelas dívidas da sociedade. Porque há quem diga, lá está, que a sociedade não existe sem os seus órgãos e, portanto, sem as pessoas que estão por trás dele, por trás dela, ela não existe. Mas se entrarmos no mundo da confusão de personalidades jurídicas, estaremos a entrar num mundo extremamente perigoso. Eu gostava de debater um pouco esta matéria convosco e isso está disponível no fórum. Dizia eu, há pouco, que diferentes das sociedades anónimas e das sociedades por cotas são as sociedades em comandita ou as sociedades em nome coletivo. Muito rapidamente, o número de sócios nas sociedades em comandita simples é 2, o exigido por lei, evidentemente. Em comandita por ações são 5 sócios comanditários e 1 sócio comanditado. Nas sociedades em nome coletivo serão apenas 2 os exigidos por lei. Eu gostava de vos remeter, no caso das sociedades em comandita por ações, para as sociedades anónimas, porque efetivamente as sociedades em comandita por ações correspondem, no seu regime legal, em muitos aspectos, ao das sociedades anónimas. E a sua estrutura também é muito mais semelhante. Se repararem, o facto de serem 5 sócios comanditários, apenas um comanditado, nos lembra das sociedades anónimas, em que são também 5 os sócios obrigatórios para as fundar. Depois, o capital social nas sociedades em comandita simples não tem valor mínimo, enquanto que nas por ações tem valor mínimo de 50 mil euros, lá está, idêntico ao regime das sociedades anónimas. E no caso das sociedades em nome coletivo também não têm valor mínimo e podem inclusive nem ter capital social, apenas entradas em indústria ou em trabalho. É uma grande diferença, é uma característica muito específica das sociedades em nome coletivo e que as distingue de todos os outros tipos societais de que falamos até agora. O facto de não terem capital social causa desde logo alguma estranheza, mas efetivamente é uma marca característica das sociedades em nome coletivo. O órgão de administração ou de representação das sociedades em comandita simples operações é comum, portanto é uma gerência.
em regra, apenas os sócios comanditários, ou seja, de responsabilidade ilimitada. Atenção que os sócios comanditários não têm responsabilidade ilimitada, portanto, a sua responsabilidade é limitada. Portanto, apenas os sócios comanditários e, portanto, responsabilidade ilimitada são gerentes, salvo quando os estatutos permitam também que os sócios comanditários, portanto, com responsabilidade limitada, ou seja, nas sociedades em nome coletivo, também é um órgão de gerência. Em regra, todos os sócios são gerentes e podem ser designados gerentes de terceiros não sócios. Portanto, em regra, todos os sócios são gerentes, podendo ainda acrescer outros gerentes não sócios. A exceção, os sócios que são pessoas coletivas que não podem ser gerentes, apenas podem designar uma pessoa singular para o efeito. No caso do órgão de fiscalização, nas sociedades em que mandita por simples não existe, nas sociedades em que mandita por ações existe, será um conselho fiscal ou um fiscal único, sendo aplicável o regime das sociedades anónimas. E nas sociedades em que nome coletivo também não existe órgão de fiscalização. A responsabilidade dos sócios perante a sociedade. Chamo aqui especial atenção a esta matéria, porque acho que é de bastante interesse para o empreendedor. Nas sociedades em que mandita simples e por ações apenas respondem pela sua entrada e na sua proporção, ponto. Nas sociedades em nome coletivo, respondem pela sua entrada e pelo valor das entradas em geral, se não corresponderam o valor que lhes atribuíram nos estatutos. Ou seja, nas sociedades em nome coletivo existe uma responsabilização maior, solidária e muito mais semelhante até às sociedades por cotas do que nas sociedades em que mandita quer por ações, quer simples. A responsabilidade dos sócios perante a sociedade. Nas sociedades em que mandita, os sócios comanditados respondem pelas dívidas sociais nos mesmos termos em que os sócios das sociedades em nome coletivo. Os sócios comanditários não se responsabilizam perante os credores sociais, lá está, porque têm uma responsabilidade bastante limitada. Nas sociedades em nome coletivo, a responsabilidade dos sócios é subsidiária em relação à sociedade e solidária entre si, ou seja, solidária entre os sócios, mas só respondem se o património da sociedade não for suficiente para satisfazer as dívidas dos credores. É importante será referir que os sócios têm direitos e obrigações. Desde logo têm direito de quinhoar nos lucros, participar nas assembleias, nas deliberações sociais, nas assembleias gerais, ou de nelas se fazer representar. Têm direito à informação. Para mim é o direito mais importante que um sócio pode ter, porque existe inclusivamente uma ação judicial que pode ser instaurada contra a sociedade e as suas componentes, que é a ação de inquérito, caso o direito e o acesso à informação seja sonegado a um sócio, ele sozinho ou todos os sócios em conjunto, tanto faz, pode instaurar uma ação de inquérito para que lhe sejam facultados os acessos à informação. Este direito é fundamental e é importantíssimo que o empreendedor tenha noção de que tem esse direito enquanto sócio de uma sociedade comercial. Independente do tipo societário, atenção, tem sempre direito à informação. E depois tem o direito à designação dos órgãos sociais de administração e fiscalização, que, a meu entender, é o segundo direito mais importante, mais até do que o quinhoar nos lucros. Porquê? Porque, no fundo, é um voto de confiança. Colocar alguém num órgão de representação e de vinculação da sociedade é confiar quase cegamente na sua atuação e, portanto, a prerrogativa de o nomear, para mim, é um dos direitos também mais importantes dos sócios. Depois, as obrigações. Como é evidente, não há bela sem senão. Os sócios têm como obrigação as obrigações de entrada, realizar as entradas previstas no Pacto Social. Desde logo o capital social tem que ser realizado e, por outro lado, também poderão ter que fazer outro tipo de entradas em indústria, em espécie. Podem ter que realizar prestações suplementares ou acessórias e, portanto, um empreendedor tem que estar ciente de que, efetivamente, é uma obrigação a realização das entradas. Tem também que quinhoar nas perdas, tem que estar ciente de que poderá ter que injetar capital social ou outro tipo de capital próprio para a sociedade, em caso da sociedade se ver com uma autonomia financeira complexa ou abaixo dos níveis de solvabilidade necessários. Atenção que na banca, em geral, existe muitas vezes as empresas, as sociedades comerciais que querem contrair um empréstimo precisam de injeção de capital alheio e os bancos acabam por exigir muitas vezes que o próprio capital próprio seja reforçado. Na banca vê-se mesmo muito isso, essencialmente em linhas protocoladas ou quando envolvam fundos públicos, por um lado incentivos
reembolsáveis ou não, e por outro, bonificações de juros ou de comissões. E é muito importante que o sócio tenha noção de que é ele que compete esta injeção de capital. Depois tem o dever de atuação compatível com o interesse social. Isto é muito importante. Leiam, por favor, o artigo 6º do Código das Sociedades Comerciais, que para mim é o artigo mais importante do Código das Sociedades Comerciais. Eu sei que nós não nos devemos referir aos artigos assim, sei que não devemos prejudicar o todo em face de uma parte, então uma parte tão pequena, mas é de facto fundamental este artigo. Este artigo é o artigo que deve ser do conhecimento de todos os órgãos societários e que deve reger a atuação de todos eles diária. Depois tem o dever de lealdade, é evidente que não podem concorrer com a sociedade de forma a prejudicá-la, e tem o dever, como já disse, dentro do quinoar nas perdas e dentro das obrigações de entrada, tem a obrigação de realizar prestações acessórias ou suplementares ou até suprimentos, que são obrigações eventuais, mas que podem constar do Pacto Social ou podem vir a ser introduzidas no Pacto Social e podem ser efetivamente exigidas aos sócios. Ora bem, apenas para que compreendam as diferenças de competências entre dos órgãos de representação e portanto, dos sócios das sociedades em função do tipo societário, eu fiz aqui uma grelha que peço que vejam com calma, que é a grelha que nos mostra a competência de um e do outro nos tipos societários, sociedade por cota e sociedade anónima. Apenas vamos ver estes tipos societários por serem os mais recorrentes, como disse, e provavelmente qualquer um de vocês optará por um destes tipos societários. O relatório e contas anuais nas sociedades por cotas são aprovados pela Assembleia Geral, enquanto nas sociedades anónimas pelo Conselho de Administração. Se repararem, no caso das sociedades por cotas, todas as competências que vamos referir aqui, todas as matérias que vamos referir aqui são da competência da Assembleia Geral, com exceção do pedido de convocação das Assembleias Gerais que compete aos gerentes. O gerente pode convocar uma Assembleia Geral, mas não só. Como sabem, existe a vertente da Assembleia Geral Universal, que é uma Assembleia que não é convocada e que pode ser realizada num dia qualquer, sem convocatório, sem aviso prévio, sem ordem de trabalhos previamente definida, mas desde que todos os sócios estejam presentes, todos, não pode haver exceção, e que todos queiram deliberar e manifestem essa vontade em ata, queiram deliberar sobre aquela ou aquelas matérias. Isto é fundamental. Portanto, não compete apenas aos gerentes, mas efetivamente, se for regularmente convocada, em princípio, competirá aos gerentes. Nas sociedades anónimas, todas as matérias, sem exceção, competem ao Conselho de Administração. Todas estas que estão aqui na grelha, evidentemente. Portanto, desde logo, relatórios e contas anuais, aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis, prestação de cauções e garantias pessoais ou reais pela sociedade, abertura ou encerramento de estabelecimentos ou partes importantes destes, extensões ou reduções importantes da atividade da sociedade, mudança de sede, aumentos de capital ou alterações de pacto social, em princípio, projetos de fusão, decisão ou transformação social da sociedade, competem sempre nas sociedades por cota da Assembleia Geral e nas sociedades anónimas sempre ao Conselho de Administração. Eu gostava apenas de fazer aqui um parênteses. Muita atenção a tudo o que seja oneração de bens imóveis ou oneração do património da sociedade em geral e até alienação do mesmo e prestações de garantias pessoais ou reais pela sociedade a terceiros têm sempre que constar data. Existem divergências, é evidente que me podem dizer, não pode dizer sempre, mas eu aconselho-vos veementemente a seguir esta instrução. Compete à Assembleia Geral nas sociedades por cotas e à sociedade anónima deliberar sobre estas matérias, o próprio Código fala em deliberar. A deliberação, depois no artigo referente à forma de deliberação, está previsto que é uma deliberação que exige uma reunião e que exige consignação em ata e, portanto, devem sempre consignar em ata. No caso das prestações de garantias a outras sociedades, existe ainda um requisito acrescido, porque uma sociedade comercial não pode, em princípio, prestar uma garantia a um terceiro, uma sociedade comercial. A uma pessoa individual não pode mesmo, é proibido, é nulo o ato, mas prestar uma outra entidade tem que ser apenas em determinados casos. E os casos são quando existe uma relação de domínio ou de grupo, juridicamente considerado, não é no sentido económico ou financeiro do termo, tem que existir uma relação de domínio ou de grupo, ou então
tem que haver um justificado interesse próprio. Eu dou o exemplo de escola, que imaginem o setor da cortiça. Normalmente as empresas do setor da cortiça são muito fragmentadas, são muito seccionadas, ou seja, há uma empresa que produz as arvorezinhas, há outra que transforma as arvorezinhas em cortiça e há outra que exporta e distribui. Se a empresa que produz as árvores insolver, em princípio há o efeito dominó do mercado e aquela que transformava a matéria-prima e a que exportava ou distribuía, em princípio, tem o efeito de arrastão ou de arrastamento e acabam por insolver também, ou pelo menos por se verem em grandes dificuldades financeiras. Isto significa que, em princípio, se justifica facilmente o interesse económico da empresa, por exemplo, distribuidora e exportadora, em prestar garantias a qualquer uma das outras duas, porque a sua viabilidade económica depende diretamente da viabilidade económica das outras. Portanto, nestes casos, sim, poderão ser concedidas garantias pessoais ou reais, portanto, hipotecas, penhores, avais, de uma sociedade comercial a outras, mas apenas nestes casos. Hoje em dia vulgariza-se muito, principalmente na banca, vulgariza-se muito a concessão de garantias, mas é muito importante que conheçam os limites e restrições e que cumpram os procedimentos. Podem até nem deliberar em ata, pode até nunca haver problemas, mas um dia pode haver. E se forem vocês os sócios dessa sociedade comercial, poderão ver-se em grandes problemas, quer financeiros, quer eventualmente até de responsabilização a outros níveis, porque o vosso corpo da Assembleia Geral, no caso das sociedades por cotas, ou porque o vosso Conselho de Administração, no caso das sociedades comerciais, não se precaviu e não cumpriu o procedimento necessário. Embora alguns bancos entendam que não é necessário, a jurisprudência vem claramente no sentido contrário, em que é necessária a ata. Exceção, e sim eu posso dizer-vos uma forma de simplificar, perdão, será, em vez de fazerem uma ata, ir o órgão todo em peso ao ato. Ou seja, no caso das sociedades por cotas, imaginem que é uma prestação de aval, não deliberam, mas vai à Assembleia Geral toda, ao contrato, assinar todos em conjunto aquele ato. E, portanto, no fundo estão em conjunto como que é deliberar no próprio ato. Isso sim é possível. No caso das sociedades anónimas será o Conselho de Administração. Mas nunca para garantias a prestar a favor de terceiros, porque neste caso tem que haver a devida justificação, como vos disse, e isso apenas pode estar em princípio consignado em ata, a menos que faça uma menção no próprio contrato a assinar. Portanto, muita atenção a isto, convém aconselharem-se juridicamente nesta matéria e convém ter a consciência destas restrições, porque acreditem, conheço muitos casos de pessoas que defendem que não é necessário, mas tenho visto todos os dias em tribunal problemas neste sentido, portanto aconselho-vos veementemente a irem no sentido que referi, portanto de cumprirem este procedimento. E como criamos então uma sociedade comercial? Existem vários métodos, o tradicional e dois mais simplificados. O tradicional é feito num cartório notarial ou outra entidade legalmente habilitada que prepara tudo, outorga o ato e promove o registro junto ao Conservatório de Registro Comercial. Depois temos os outros métodos mais práticos. O da empresa na hora, que é um ato muito mais imediato, que permite fazer todos os passos num só local. Existem diversos balcões de empresa na hora e podem consultar todas as informações sobre esta matéria no link da empresa na hora, que vos deixo aqui no ecrã, mas que também vos deixo na plataforma nas informações adicionais. Depois temos a empresa online, em que a empresa é constituída online, passo a redundância, e a própria documentação pode ser facultada pelo próprio site. Reparem que, por exemplo, os estatutos da sociedade comercial, se obedecerem a um dos dois tipos que já estão previamente aprovados no portal, sai o ato muito mais económico para os senhores do que comporem o vosso pacto social de raiz e à vossa medida. É evidente que isto não é de todo o cenário mais desejável, é evidente que seria o ideal seria todos poderem compor livremente o pacto social, e podem, só que fica, salvo erro, 400 € mais caro. Não tenho certeza de ser 400 €, mas é um valor, é uma diferença substancial. Ou é para o dobro e, portanto, são 200 € de diferença e fica em 400 € a composição do capital social. Portanto, atenção que se torna muito mais caro comporem o vosso próprio pacto social. Poderão começar por um pacto pré-aprovado e mais tarde depois vir a alterar se virem necessidade disso. Os requisitos. Desde logo temos o requisito das partes,
porque uma sociedade comercial não pode ser constituída por um número inferior àquele que a lei determina, nós já abordamos supra. Temos os requisitos de fundo. Os requisitos de fundo é a existência de uma firma, atenção, o nome, firma é sinónimo de nome, a sede e o objeto da sociedade terão que constar todos no contrato de sociedade, têm que estar plasmados no pacto social. E o requisito de forma, em regra, tem que constar de contrato escrito com assinaturas reconhecidas presencialmente com menções especiais, onde o advogado ou o solicitador ou a entidade legalmente habilitada que fizer o reconhecimento de assinaturas tem que referir como menção especial que é da vontade daquelas pessoas a constituição daquela sociedade e que estão cientes de que o fazem. A exceção é quando existe a transmissão de bens para a sociedade no ato de constituição. Por exemplo, um dos sócios, em vez de entrar com capital social em dinheiro, pode entrar com uma entrada em espécie, com um imóvel seu. Aí, o contrato tem que obedecer à forma exigida para a transmissão do bem, se for mais solene do que a forma escrita com reconhecimento de assinaturas presencial. No caso de entrar com um imóvel, é evidente que a forma é mais solene. Neste caso, será um documento particular autenticado ou uma escritura pública e o pacto social tem que ser otorgado dessa forma. Além disto tudo, tem que ser registado na Conservatória do Registro Comercial. Etapas. A primeira etapa é uma etapa opcional, pode ou não existir e depende muito do que os sócios pretendem, que é o pedido de certificado de admissibilidade de firma ou denominação social. Isto significa que, se os sócios quiserem dar à sua sociedade um nome específico que já idealizaram, têm que pedir aprovação nesse sentido ao Registro Nacional de Pessoas Coletivas. Neste caso, existe um impresso próprio, pode ser preenchido em papel ou pode ser submetido online. No caso de submissão online, pode ser submetido por um cidadão qualquer, através do seu cartão de cidadão, desde que tenha um leitor de cartões de cidadão, ou então através de uma entidade legalmente habilitada, como advogados, solicitadores, etc., que com o seu certificado online conseguem fazer o requerimento. Ou então podem fazê-lo em qualquer conservatório, no cartório notarial ou nos centros de formalidades das empresas. Preenchem o modelo 1, indicam qual a firma que querem, indicam qual o objeto social, onde é que a empresa se localizará. Isto porquê? Porque existe uma sindicância prévia, existe um controle prévio por parte deste Instituto para que se evite a confusão entre nomes de empresas no mesmo setor de atividade e na mesma zona territorial. Isto vai ao encontro da matéria que depois vamos abordar, dos princípios da novidade no mercado. Previamente ao requerimento, os futuros sócios podem consultar a base de dados disponível para ver se existe alguma firma igual ou semelhante à que pretendem. Quando for deferido, autorizado, o certificado é gerado automaticamente o número único de pessoa coletiva e o número de segurança social da sociedade. O custo é de 75 € se for feito online por uma entidade legalmente habilitada. E é deferido no prazo de alguns dias, e se tiverem urgência, que se quiserem que seja deferido no prazo de 48 horas, têm de pagar mais de 75 €. O prazo normal são de 10 dias de deferimento. Se for indeferido, atenção que vocês, quando fazem o requerimento, têm de apresentar 3 pedidos alternativos, e portanto têm que apresentar 3 nomes que gostassem como firma para a vossa sociedade comercial. Se for indeferido o primeiro, eles analisam o segundo, e se for indeferido o segundo, analisam o terceiro e assim sucessivamente, em função de um segundo pedido. Ou seja, se forem os 3 indeferidos, nós somos notificados, podemos requerer novamente e sem pagar mais emolumentos outros 3, sanando qualquer desconformidade que exista, porque o nome, a firma, obedece a determinados requisitos que já vamos ver, e portanto, se for indeferido, tem que estar devidamente fundamentado. Nós podemos alterar e fazer um requerimento com outras 3 alternativas sem novos custos. Se for novamente indeferido, aí sim temos novamente um custo de 75 €, fazemos um requerimento com 3 nomes diferentes, sendo indeferido outra vez outros 3 dentro do mesmo emolumento. Em alternativa, se não quiserem estar a investir, se não tiverem criatividade para um nome que queiram como vosso, podem optar por uma das firmas que já estão pré-aprovadas no portal, não têm custos, podem consultá-los online, mas não podem alterar o nome, pelo menos não nesse momento. Poderão vir a fazê-lo mais tarde. É frequente, atualmente, por ser mais económico e mais rápido, porque efetivamente não existe este passo prévio que ainda demora alguns dias, é frequente as sociedades comerciais adotarem uma firma pré-aprovada e depois virem a alterar mais tarde, o que tem os seus custos, mas
se assim entenderem justificado o fazerem, ou então adotarem um nome comercial. No fundo é quase como se fosse uma marca, mas se não tiver registado, vale o que vale. As limitações às firmas, que podem até fundamentar um indeferimento, são desde logo a proibição de expressões que possam induzir em erro, quanto à caracterização jurídica da pessoa coletiva, quanto ao uso, expressões que vão contra aquilo que é o objeto da própria sociedade, não podem ser compostas na firma. Depois, expressões proibidas por lei ou ofensivas na moral dos bons costumes, é já um princípio transversal a todas as matérias do direito. Expressões incompatíveis com o respeito pela liberdade de opção política, religiosa ou ideológica, ou expressões que desrespeitem ou se apropriem ilegitimamente de símbolos nacionais, personalidades, épocas ou instituições, cujo nome ou significado seja de salvaguardar por razões históricas, patrióticas, científicas, institucionais, culturais ou outras atendíveis. Requisitos obrigatórios. Requisitos obrigatórios das sociedades comerciais. Desde logo, a natureza jurídica. Tem que indicar o pacto social qual a natureza jurídica da sociedade comercial, que pode ser uma daquelas que já vimos. Depois, o objeto social. O contrato social tem obrigatoriamente de determinar explicitamente o objeto social para que fique determinada a capacidade da sociedade. Reparem que o objeto social vai determinar a atuação dos órgãos da sociedade. Os órgãos não poderão atuar além nem fora do objeto social. Por exemplo, uma sociedade comercial de compra e venda de livros não pode dedicar-se ao arrendamento de imóveis. Não, enquanto não for alterado o objeto social. Depois, tem que referir a sede comercial. A sociedade tem que ter uma sede que terá de estar devidamente definida no contrato social, determinando o seu domicílio. Isto sem prejuízo de, no contrato, se estipular outro domicílio para determinados negócios. Pode haver determinados negócios ou trocas de correspondências que sejam preferencialmente tratados com, por exemplo, uma filial. Depois, o capital social é um requisito obrigatório. O contrato de sociedade tem de conter a indicação de capital social e tem de ser junto ao processo de registro o comprovativo do depósito. Atenção que aqui existem muitos problemas, por vezes porque quando uma sociedade ainda não está constituída, os bancos não permitem a abertura de uma conta em nome da sociedade, evidentemente, não é? E, portanto, difícil é fazer prova do depósito. Neste caso, existem os tais dias para depósito a posteriori, no caso das sociedades por cotas, e, portanto, o depósito pode ser feito posteriormente. No entanto, alerto para este facto, para a eventual necessidade de se abrir uma conta até em nome dos sócios e que depois seja passada para o nome da sociedade comercial e que sirva para o depósito de capital social. As entradas poderão ser feitas em dinheiro, em espécie, bens, não é? Como referimos há pouco o exemplo de um imóvel, em indústria, que são prestações de serviços. Havendo entradas em espécie, deve fazer-se a descrição destas e especificação dos respectivos valores no próprio estatuto da sociedade comercial. São ineficazes as estipulações de contrato de sociedade relativas a entradas em espécie que não obedeçam a estes requisitos. Okay? Depois temos os sócios, é obrigatório que estejam referidos e especificados os montantes de capital social. Havendo entradas em espécie, deve fazer-se a descrição destas e a especificação dos respectivos valores. São ineficazes as estipulações do contrato de sociedade relativas a entradas em espécie que não obedeçam a estes requisitos também. A firma, finalmente, também tem que estar no contrato de sociedade, evidentemente, em conformidade com a aprovação do certificado de admissibilidade de firma do RNPC, do Registro Nacional de Pessoas Relativas, ou em função da que for retirada da bolsa de firmas disponível online. Incumpridos estes requisitos, ou a forma exigida por lei para a constituição da sociedade, o ato poderá informar de nulidade. Significa isto que tem a sanção máxima que a lei prevê para os atos em direito. Todos os elementos obrigatórios já descritos têm de constar do contrato de sociedade e de neles serem corrigidos sempre que se alterem. Isto significa que, havendo uma alteração de sócios ou das suas participações no capital social, ou do capital social propriamente dito por um aumento ou uma redução até, ou alterações no objeto, ou na sede, ou na firma da sociedade, terá sempre de haver uma alteração aos estatutos.
e aí tem que ser feito o competente registro, fundado em ata da Assembleia Geral do órgão de administração, em função do tipo societário e, portanto, a competência que eles assista. Portanto, quando queiramos fazer uma alteração, por exemplo, da sede ou do objeto social, tem que haver uma deliberação em ata e depois tem que haver um requerimento de registro e o registro tem que refletir essa mesma alteração. Tudo isto sob pena de nulidade ou de ineficácia perante terceiros de boa-fé. Falamos agora um pouco sobre prestações, acessórios, suplementares e suprimentos, que normalmente são três figuras bastante confundidas ou confusas, porque eu própria acho que as fronteiras são ténues, mas que se distinguem efetivamente e nada como abordarmos uma a uma, assim numa grelha comparativa, para que mais facilmente descortinem as diferenças entre umas e outras. As prestações suplementares têm de ser obrigatoriamente em dinheiro, enquanto que as prestações acessórias, estas duas figuras são as que mais se confundem, porque estes experimentos são um bocadinho diferentes, enquanto que, dizia eu, as prestações acessórias podem ser em dinheiro ou noutra coisa fungível, prestações de facto ou outro tipo. Já os suprimentos podem ser em dinheiro ou noutra coisa fungível, mas os suprimentos são eles mesmos autênticos empréstimos. São empréstimos de sócios à sociedade, ponto final, que podem ser em dinheiro ou noutra coisa fungível. Já as prestações suplementares e os acessórios não são propriamente um empréstimo e têm um regime um bocadinho diferente. As prestações suplementares não vencem juros, lá está, uma grande diferença entre um empréstimo propriamente dito e uma prestação suplementar. As prestações acessórias podem ou não ser onerosas em função do que estiver no Pacto Social, ou seja, podem ou não ter esta componente de juros, não sendo, contudo, e ainda que vençam juros, autênticos empréstimos. Não o são. Os experimentos vencem, ou podem vencer, e são verdadeiros empréstimos dos sócios. As prestações suplementares só podem ser pagas se a sociedade não ficar com uma situação líquida inferior à soma do capital e da reserva legal e se o sócio já tiver liberado a sua cota. As prestações acessórias não têm este tipo de restrições. Podem e devem ser restituídas a qualquer momento, desde que assim seja entendido pela sociedade. Portanto, desde que todos os componentes do órgão com competência, a Assembleia Geral ou o Conselho de Administração, estejam de acordo na sua restituição. Os experimentos não. Os experimentos são o último dos últimos débitos a ser pagos pela sociedade. Imaginem que a sociedade entra em insolvência e que os sócios entraram com prestações suplementares e com suprimentos. As prestações suplementares serão pagas, não serão pagas em princípio, se a empresa está insolvente não se cumpre este requisito, mas se estiver cumprido este requisito, apesar da situação de insolvência ou de insolvência técnica, poderiam ser pagas, enquanto que os experimentos são o último. Depois de pago o carteiro, depois de pago os recursos humanos, depois pagas as dívidas da sociedade, então sim, os experimentos seriam pagos. Portanto, é o instrumento mais fraco a nível de regime de ressarcimento que poderá haver para um sócio. Dito isto, e depois de vista os requisitos das firmas e os requisitos do primeiro passo da Constituição, portanto, de tudo o que compõe o Pacto Social, que é o primeiro passo, é a redação do Pacto Social pelos sócios, então vem a sua outorga. Então, os sócios terão de estar todos presentes no ato, sendo feito o reconhecimento presencial com menções especiais, e os documentos necessários são, desde logo, a minuta do contrato de sociedade, do Pacto Social e dos Estatutos, que tem que estar já redigido pelos sócios, seja obedecendo aos modelos que estão pré-aprovados, seja composto ponto por ponto pelos sócios. Portanto, o contrato já tem que estar composto. Depois tem que ser trazido o código do certificado de admissibilidade de firma, ou então tem que ser indicada a firma daquelas pré-aprovadas. Tem que ser indicado o número de pessoa coletiva e da Segurança Social, bem como o CAI, o Código de Atividade. Atenção que estes números, como vos referi há pouco, são logo conferidos pelo certificado de admissibilidade de firma. Depois tem que haver o comprovativo do depósito de capital social em dinheiro numa instituição de crédito, caso exista, ou então terá de ser feita uma declaração pelos sócios, como pela sua honra o irão fazer, irão depositar o capital social na conta da sociedade e aí podem ser responsabilizados pessoalmente por essa declaração. E isto, como referimos há pouco,
prende-se com a grande dificuldade em constituir ou abrir uma conta sem a sociedade comercial estar já constituída. Terá de haver um relatório do revisor oficial de contas caso haja entradas em espécie. Isto é mais para proteção do caso de entrar com imóveis, mas efetivamente nesses casos, no caso de entrar em espécie, sejam imóveis ou não, tem que haver um relatório do revisor oficial de contas. Os sócios têm que trazer os seus documentos de identificação, têm que indicar quem será o TOC da sociedade, o seu nome, a cédula e o seu escritório e até um contacto. Tem que trazer uma ata se houver um sócio pessoa coletiva. A pessoa coletiva tem que deliberar que quer adquirir capital social, quer constituir aquela sociedade comercial. E se algum sócio se fizer representar, tem que haver procuração. Após o outorga, promove-se o registro junto a conservatórios do registro comercial, que tradicionalmente era feito de forma presencial e hoje em dia é normalmente feito online. Efetuado o registro, o conservatório deve promover de imediato as expensas do interessado, portanto, o custo é imputado ao interessado, as respectivas publicações. Depois disto, segue-se a declaração de início de atividade nas finanças, que é apresentada em impresso próprio do Serviço de Finanças, pertencente à área da sociedade e que deve ser assinada pelo técnico oficial de contas da empresa. Normalmente eles até hoje em dia já conseguem fazê-lo online e fazem-no no prazo de 90 dias. Atenção que isto compete ao TOC. Depois, finalmente, a inscrição na Segurança Social, que é feita em impresso próprio e entregue no Centro de Registro da Segurança Social da área da sede da sociedade. Muitas vezes também é o TOC que assume este passo. Deve ser feita no prazo de 30 dias contados após o início da atividade nas finanças. Os membros dos órgãos sociais também devem ser inscritos na Segurança Social, podendo, no entanto, requerer a dispensa de pagamento de contribuições no caso de já efetuarem descontos em resultado de outra atividade e de não oferirem remuneração pelo exercício das funções de gerência. Gostava de explicar um pouco melhor. A verdade é que a função de gerência normalmente é remunerada, mas pode não o ser. Isso estará estipulado no contrato de sociedade. Independentemente de ser ou não ser, os gerentes têm que descontar para a Segurança Social. Se já o fizerem por outro cargo que ocupem ou por outra função que ocupem noutro sítio, podem requerer a isenção de descontos para a Segurança Social. Se não for remunerado, podem requerer também pelo facto de não ser remunerado e têm que esperar o deferimento nesse sentido. O último passo será a inscrição no cadastro comercial e industrial, quando aplicável, só é aplicável a determinados setores de atividade, e eu alerto que muitas sociedades comerciais e muitos sócios se esquecem de o fazer. Mas cada vez é mais importante fazerem porque equivale depois a uma coima caso não seja. Atenção que as entidades competentes serão a Direção-Geral da Empresa e a Delegação Regional do Ministério da Economia e do Emprego. No caso da Região Autónoma dos Açores, cabe à Secretaria Regional da Economia, através da Direção Regional do Comércio e Indústria e Energia. Estão sujeitos a esta inscrição as sociedades que exerçam exclusiva ou principalmente de modo habitual e profissional uma ou mais atividades de comércio por grosso ou a retalho, sem transformação dos produtos adquiridos, reparação de veículos automóveis e motociclos e venda ao domicílio, venda à distância e venda através de máquinas automáticas. Todas estas sociedades têm que se inscrever no cadastro comercial e industrial. Vários atos se encontram sujeitos à inscrição obrigatória, desde logo a abertura, a alteração da atividade, a mudança do titular da exploração, a mudança do nome e o encerramento. Este registro é obrigatório, como referi, já sob pena de o titular praticar uma contraordenação punível com coima. Para mais informações deverão consultar o site que pus nos PowerPoints. Convido-vos agora a fazerem os exercícios referentes a este tópico, que é, como já disse, o tópico por excelência e que são os exercícios um bocadinho mais extensos, mas penso eu também mais interessantes e mais úteis para a vossa constituição de sociedade. Espero que estejam aptos no final deste tópico e, a meu rigor deste módulo, a constituir a vossa sociedade e a levá-la de vento em popa.